sobre um caso clínico. Vitória, por favor, à vontade. Bom dia, gente. Eu sou Ana Vitória. Como o doutor Fernando falou, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os exames laboratoriais do diagnóstico da LMA. Para introduzir um pouco, a gente já começa a suspeitar dos pacientes com leucose aguda pela história clínica. Geralmente são pacientes que se apresentam com piora rápida do estado geral, com história de sangramento, febre, geralmente relacionada a uma infecção secundária pela neutropenia. No hemograma, é evidenciado, na maioria dos casos, uma pancitopenia com a presença de células imaturas, que são os blastos. Pelo mielograma, a gente já consegue dar o diagnóstico quando tem pelo menos 20% de blastos. Em alguns casos, quando o mielograma não é representativo, a gente precisa do auxílio da biópsia de medula óssea. A imunofenotipagem é uma técnica que auxilia no diagnóstico. Ela ajuda na identificação do fenótipo dessas células de Owens. Além disso, a citogenética ajuda muito no prognóstico desses pacientes, da estratificação de risco e até na escolha da terapia pós-remissão, que a gente consegue definir pelo cariótipo e pelo FISH. Em alguns casos que o cariótipo veio normal, é essencial que a gente, na verdade em todos os casos, mas principalmente nesses casos que tem um cariótipo normal, no auxílio da estratificação desses pacientes, a gente necessita pesquisar algumas mutações específicas que eu vou falar mais à frente. Com relação à imunofenotipagem, ela é realizada por citometria de fluxo e vai analisar parâmetros celulares e de outras partículas em suspensão. Esses parâmetros são tamanho, granularidade, a presença dos antígenos de membrana, citoplasma e núcleo, para poder diferenciar cada linhagem celular e assim identificar, inclusive, se é uma célula neoplásica e não neoplásica, que é muito importante quando a gente precisa no acompanhamento desses pacientes para flagrar a doença residual mínima e a resposta ao tratamento. E é justamente essa caracterização das células baseada nos antígenos que a gente chama de imunofenotipagem. Ela pode ser coletada de líquidos corporais no geral, como sangue periférico, medula óssea, líquor e líquido pleural. A gente, inclusive, no nosso serviço acaba coletando mais de sangue periférico com medula, mas eu já vi em alguns casos no laboratório de líquor, principalmente. Essas duas imagens, só para ilustrar como é feito, a gente vai ter uma fonte incidente de luz por meio de difração e refração na célula, a gente vai conseguir detectar cada parâmetro de tamanho, granularidade e complexidade celular. Essa segunda imagem, para análise da imunofenotipagem de cada célula, quanto mais antígenos tiver, maior vai ser a intensidade da fluorescência emitida por essa célula. E elas são divididas em várias cores para determinação da linhagem celular. Então, resumindo, a imunofenotipagem ela vai detectar a linhagem celular e o nível de maturação, vai conseguir diferenciar se uma célula é neoplásica ou não neoplásica, mas vale ressaltar que ela é um auxiliador na morfologia, ela não exclui a necessidade do mielograma. Até porque a contagem de blastos é muito mais fidedigna no mielograma, quando ele vem bem representativo, porque, no geral, a coleta do sangue para a imunofenotipagem já vem um pouco mais diluída. E ela vai conseguir diferenciar as leucemias agudas, linfóide, mieloide, bifenotípica e indiferenciada. Com relação à diferenciação, essa imagem está péssima, mas foi o melhor que eu consegui. Só para mostrar que na maturação neutrofílica normal, a gente já espera que tenha a expressão dos antígenos CD34, HLA-DR na fase de blastos, e à medida que vai amadurecendo, ela vai perdendo os marcadores de maturidade e ganhando outros, como CD13, CD33, mieloperoxidase, e esses marcadores tendem a ir diminuindo quando já chega na fase de segmentar. Só para entender melhor quando eu for falar de cada subtipo. Na LMA, nos blastos mieloides, a gente espera um CD34 positivo, um HLA-DR, CD117. O CD117 não está em todos os casos, mas os mais comuns são o 34 HLA-DR. E o TDT pode estar positivo em cerca de 60% dos casos. Ele é mais frequente na leucemia linfóide aguda. No geral,
não é esperado a expressão do CD11B, CD15 e CD16, que já são marcadores mieloides já mais maduros. A gente sempre busca identificar também o assincronismo maturativo, ou seja, a expressão de um antígeno que não era esperado que ele expressasse naquele nível de maturação. E isso levanta um alerta para células anômalas e células neoplásicas. Em alguns casos, principalmente na LMA-M2, pode ter uma expressão concomitante de marcadores linfóides, principalmente o CD19, mas também o CD7, CD56 e CD2. Essa imagem, só para ilustrar como é feita a análise da imunofenotipagem, a diferenciação de cada linhagem, aqui é a avaliação da granularidade pelo CD45, que é um marcador panleucocitário, então a gente espera que ele esteja em todos os leucócitos. Na linhagem eritroide ele vai ser negativo. Os blastos eles vão ficar nessa partezinha que tem esse quadradinho indicado. Com relação aos subtipos de blastos da linhagem mieloide, na LMA, M0, M1, M2 e M4, que são divididos pela classificação da FAB, além de expressar os marcadores de maturidade, como eu já falei, o 34, 117 e o HLA-DR, também são positivos em boa parte dos casos para o CD13, CD33 e mieloperoxidase. A mieloperoxidase é principalmente presente na M2, mas pode estar na M4 e na M1 também. E, no geral, eles vão ser negativos para os marcadores plaquetários, como CD41, 42, 61, e os da linhagem eritroide, que é o 235A, que é a alfa-glicoforina. Na LMA M5, M4 e M5, a gente também vai ter esses marcadores de imaturidade. Em alguns casos pode ser negativo para o CD34. E vale ressaltar que durante o processamento do material para imunofenotipagem, alguns marcadores, algumas células podem perder a expressão dessas células jovens, e enfatizando a importância da avaliação da morfologia, porque aí não iria ser identificado como uma célula, como um blasto, pela imunofenotipagem. Voltando, eles também são positivos para marcadores monocíticos, como o CD64, CD13 e CD33. O 3 e o 33 também podem estar presentes na linhagem monocítica, mieloide, sem ser os monócitos. Mas, no geral, à medida que a célula vai amadurecendo, eles se tornam mais presentes na linhagem monocitária. O CD14 é específico da linhagem monocitária, ele geralmente não está presente em células mais jovens. Com relação à leucemia promielocítica, que é a M3, ela vai ser positiva bem forte para a mieloperoxidase, CD117, CD13 e CD33. E, na maioria dos casos, ela tem ou uma expressão baixa ou são negativas para CD34 e HLA-DR, que, voltando aqui naquela imagem, a gente realmente percebe que o CD34 e HLA-DR estão na fase dos blastos, mas, no geral, a partir dos mielócitos, eles já não são mais positivos. Com relação aos blastos mieloides da linhagem megacariocítica, eles já vão ser positivos para os marcadores plaquetários, como CD41, 42 e 61. E com relação à linhagem eritroide, vai ser positivo para o CD235A e o CD36 em alguns casos. Agora, falando um pouco sobre o cariótipo. Oi? Ah, não, acho que alguém está com o áudio ligado. Só falando um pouco agora sobre o cariótipo. O cariótipo vai fazer o pareamento dos cromossomos para a gente tentar flagrar algumas anormalidades. É importante que a amostra desse cariótipo seja muito fresca, conservada adequadamente, porque a gente precisa de células vivas, porque essas células vão para a cultura. O material pode ser coletado tanto do sangue periférico quanto de medula óssea. Como eu falei, o material tem que ser bastante fresco, ele vai para a cultura, para ser analisado tem que estar em fase de metáfase, e isso é interrompido, a mitose, pela aplicação da colchicina, e depois que é feito todo o processo, vai para coloração e análise no microscópio. 50% dos pacientes vão ter
anormalidades cariotípicas, inclusive tem algumas anormalidades que fecham o diagnóstico de LMA mesmo sem os 20% de blastos, e ele é essencial para determinar o prognóstico, inclusive a escolha do tratamento pós-remissão desses pacientes. Em alguns casos, a gente acaba tendo dificuldade, porque, seja na coleta ou no armazenamento, a gente não tem um cariótipo com metáfases. Geralmente, a gente precisa de pelo menos 20. E aí, isso prejudica muito, porque esses pacientes começam o tratamento quando o cariótipo demora mais a sair, quando vai ver, não serviu. Então, dificulta muito a escolha do tratamento desses pacientes, que aí a gente não vai conseguir estratificar. Essa imagem só para mostrar mesmo que a fase de metáfase, essa que está indicada pela seta, é a fase em que a gente evidencia melhor o cromossomo. Então, é a melhor para análise do cariótipo. Uma imagem também para mostrar um cariótipo normal, como o cariótipo por bandamento G, como ele fica representado depois de todo o processamento. Além disso, como técnica para citogenética, a gente tem o FISH. O FISH ele pesquisa mutações específicas, não é como o cariótipo, e ele não substitui o cariótipo, mas ele é uma técnica adicional e mais rápida para a gente identificar algumas anormalidades que são muito pequenas e a gente não consegue ver no cariótipo. E quando a gente tem uma suspeição muito forte, por exemplo, de uma promielocística aguda, e a gente vai ver o PML rara, e ele sai de forma mais rápida e já muda mais rápido o manejo desses pacientes. Além disso, o FISH é uma técnica muito boa, porque ela não depende apenas da metáfase. Pode ser analisado na metáfase e na intérfase. A técnica dele é por imunofluorescência. Essa imagem é só para mostrar como seria um padrão normal, e aqui no caso, nesse exemplo, seria a trissomia do 21. São feitas divisões por meio de sondinhas, e essas sondinhas são de cada anormalidade específica. A gente não pede o FISH isoladamente, a gente pede FISH para aquela anormalidade. Ele não vai identificar o genoma inteiro ou ver o cariótipo em si. Aqui, só para mostrar os que a gente tem acesso pelo EMOLSE, citando alguns principais: PML rara, translocação 821, PCRABL, MLL, PDGFR. A gente tem acesso também à versão do 16, P53, entre outros. Todos esses a gente consegue fazer aqui pelo EMOLSE. Essa imagem, essa tabela, na verdade, sem querer entrar muito na estratificação de risco, que vai ser falado em outras aulas, mas é essencial falar disso falando da citogenética. Nos pacientes com deleção do cromossomo 5, deleção do cromossomo 7, eles podem acontecer, obviamente, nas leucemias mieloides agudas, mas estão principalmente associadas a pacientes com doenças hematológicas prévias. Nesses casos, eles vão ser de pior prognóstico, como a SMD, né? Trissomia do 8 também é uma anormalidade comum e de pior prognóstico. Translocação 821, que ela é definidora de LMA, mesmo que tenha uma menor porcentagem de blastos. E ela pode estar em concomitância com outras anormalidades em até 75% dos casos. Como eu já falei, a translocação 1517, que é a do PML raro, da leucemia promielocítica. A 911 está principalmente associada, que é a do gene MLL, está principalmente associada à leucemia monocítica, também tem um pior prognóstico. A presença do BCR-ABL, que está em mais ou menos 2% dos casos da LMA, mas é a característica da mieloide crônica. A gente tem também algumas alterações de bom prognóstico, como a inversão do 16, translocação do 16, e só um detalhe interessante é que nesses casos, as alterações do cromossomo 16 podem estar associadas a uma maior quantidade de eosinófilos. Com relação às mutações genéticas específicas, em cerca de 45% dos casos, os cariótipos são normais. E a presença dessas mutações vai alterar de forma importante o prognóstico desses pacientes. Dentre essas anormalidades, principalmente o FLT3, NPM1, KIT, CBP-alfa, a mutação do TP53, RUNX1 e SXL1.
O FLT3, que é um inibidor de tirosina quinase, que quando está ativado, quando ocorre a mutação, ele vai estimular de forma desenfreada a proliferação celular. A alteração dele acontece por duplicações internas, que a gente chama de FLT3-ITD. Ele está presente em até 30% dos adultos com cariótipo normal e até 10% das crianças que possuem cariótipo normal. E vale ressaltar que o FLT3, o prognóstico dele vai depender não só da presença ou ausência da mutação, mas também se é homozigoto, da razão alélica e da concomitância com mutação do NPM1. Ele é de extrema importância porque ele tem uma terapia-alvo, certo? Além disso, o FLT3 ele pode ser coletado não só de medula, mas também de sangue periférico, mas depende do percentual de blastos presentes. O NPM1 ele está presente em 25% das LMAs de novo e 50% das LMAs com cariótipo normal. E a presença, é interessantíssimo, que é a presença da mutação que confere o melhor prognóstico. O NPM1 selvagem é de pior prognóstico. Ele também pode ser coletado de sangue periférico ou medula. Essa tabela, só para mostrar, vou só citar rapidamente, que para enfatizar a importância da citogenética para esses pacientes. Os pacientes que têm prognóstico favorável são aqueles com translocação 821, inversão do 16, o NPM1 mutado, sem FLT3 ou com FLT3 com razão alélica baixa. E os pacientes com prognóstico pior seriam deleção do 5, deleção do 7, inversão do 3, presença do NPM1 selvagem, cariótipo complexo e cariótipo monossômico. Tem alguns estudos até que mostram que o cariótipo monossômico teria um prognóstico ainda pior que o cariótipo complexo. Só para citar rapidamente. Desculpa, meu cachorro. Com relação ao sequenciamento de próxima geração, é algo que a gente não tem aqui, mas só para citar bem rápido, para terminar, que eu acho que o meu tempo já está dando. Ele vai fazer o sequenciamento de todo, pode fazer o sequenciamento até de todo o genoma, mas a gente pode separar em pequenas partes, até porque os genes são conhecidos, então ele vai fazer a comparação e vai detectar anormalidades, isso de forma mais rápida. Infelizmente, a gente não tem acesso aqui pelo nosso serviço. O material pode ser analisado do DNA dos leucócitos, do sangue total, mas pode ser coletado também da saliva, suave bucal e inclusive de folículos pilosos. Achei informação interessante que em pacientes submetidos a transplante de células-tronco, às vezes o ideal é que seja coletado realmente dos folículos pilosos, porque pode, pelo quimerismo, tanto a saliva quanto o sangue pode não dar o genoma não pode não dar o resultado do exame de forma fidedigna. Ele realmente tem a possibilidade de você sequenciar todo o genoma, mas você também pode separar em algumas partes e direcionar para o que você quer. Acho que era isso. Obrigada. Obrigado, Vitória. Vamos deixar as perguntas para o final e eu pediria que o Yuri compartilhasse a apresentação dele, por favor. Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade apresentando um caso clínico da nossa enfermaria, iniciando a anamnese do nosso paciente, né? A identificação é um paciente IVCL, sexo feminino, 48 anos, solteiro, natural residente em Tauá, microempresária evangélica branca e não tinha nenhum convênio de saúde suplementar. Ela chegou ao nosso hospital procedente de outro hospital, né? Então, quando ela chegou, ela estava com a queixa de aumento, né, do pescoço progressivo há mais ou menos 3 meses, febre diária há 2 meses e gengivorragia esporádica. A HDA da paciente, ela referia que há mais ou menos um tempo de 3 meses iniciou uma sinusopatia associada ao surgimento de linfonodomegalias cervicais. Após o aumento progressivo e rápido de um linfonodo cervical em nível
4 à direita, ela procurou o atendimento no Hospital Geral de Fortaleza, onde foi aventada a possibilidade de cachumba, sendo prescrito, né, apesar de ser levantada a possibilidade de cachumba, antibiótico terapia e sintomáticos. Ela não obteve melhora do quadro com o tratamento proposto, as linfonodomegalias continuaram a aumentar, ocasionando há mais ou menos um mês da admissão dela no hospital, dificuldade de abertura de cavidade oral. Procurando novamente o atendimento médico no HGF, onde foi internada para investigação diagnóstica. Ela relata ainda um quadro de febre diária de início a 2 meses, episódios repetidos de gengivorragia de início a 1 mês, associada a equimose difusa. Durante a internação no HGF, ela necessitou realizar uma cervicotomia e uma traqueostomia, pelo aumento dos linfonodos cervicais e também devido a um quadro de uma paralisia facial. Durante a internação no hospital, no HGF, foi observado a presença de blastos no sangue periférico, sendo então realizado mielograma e imunofenotipagem. Também foi realizado biópsia, né? Não foi uma biópsia excisional, foi uma biópsia pontual da massa, né, do linfonodo cervical. E após a estada de 15 dias no HGF, ela foi transferida para o Hospital Walter Cantide no dia 15 de 10 de 2021. No interrogatório estomatológico sem informações adicionais, de antecedentes familiares, apenas a mãe era diabética e pertence mais desconhecido histórico de câncer ou doenças hematológicas na família, de antecedentes pessoais patológicos, apenas sobrepeso, de histórico de transfusão, 2 transfusões concentradas de hemácia na internação do HGF, negava outras comorbidades ou cirurgias. Hábitos de vida e condições socioeconômicas, ela negava tabagismo, o uso de outras substâncias psicoativas, etilismo social, alimentação saudável e sedentária. Microempreendedora em loja de material de construções, sem histórico ocupacional com exposição de risco. Ao exame físico, ela, na admissão do Hospital Walter Cantide, uma pressão arterial de 120 por 80 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 96 batimentos por minuto, frequência respiratória 21 incursões respiratórias por minuto, temperatura 36, saturação 99 e um peso de 97 quilos. A ectoscopia regular estado geral, aula e autopsiquicamente orientada, taquipneica em ar ambiente, afebril, enictérica, acenótica, hipocorária 3 cruzes em 4, hidratada, sobrepeso, presença de equimoses e petecas difusas em membros superiores e inferiores, edema em membros inferiores, aqui está até 2 cruzes, mas na verdade ela chegou com edema de 4 cruzes, corrigindo. Mímica facial assimétrica, desvio de rimo para a direita, linfonodomegalia em nível 1B, cervical, de aproximadamente 2 centímetros, endurecido indolor, e linfonodomegalia cervicais bilaterais, formando conglomerados de aproximadamente 10 centímetros. Aparelho cardiovascular e respiratório sem alterações. No abdômen ela não tinha nenhuma visceromegalia ou massa palpável. E nas extremidades só enfatizando, né, o edema em membros inferiores. Os primeiros exames, né, ela apresentava no hemograma uma bicitopenia, apresentando um quadro principalmente de anemia e trombocitopenia. Tinha 10% de blastos em sangue periférico. E aí, no HGF, ela realizou o mielograma e a imunofenotipagem dias antes de ser transferida para a nossa enfermaria. E aí, o mielograma, ele veio com um resultado, né, de bastante dispoese, apresentando, né, a quantidade de blastos em aproximadamente 14%, e o resultado, né, ele veio
como compatível com um quadro sugestivo de síndrome mielodisplásica. A imunofenotipagem, ela também demonstrou o caráter clonal, né, em aproximadamente 10% de células com padrão mieloide, né, também levantando a possibilidade de síndrome mielodisplásica. Ela realizou, nesse mesmo tempo, um cariótipo de medula, onde houve crescimento, né, de 11 metáfases, e dessas 11 metáfases não houve nenhuma alteração no cariótipo observado. Não entendi o motivo, mas ainda no HGF ela realizou um segundo hemograma. Não tenho essa informação, devido não ter acesso ao prontuário da HGF, mas pode ter sido aventada a possibilidade de uma possível já transformação, né, leucêmica. E aí, realmente, nesse segundo mielograma, do dia 7/10/2021, ela já apresentava 67% de blastos. Nesse momento, ela só tinha um mielograma, não teve uma nova análise de imunofenotipagem. E aí, ela chega na nossa enfermaria, foi levantada a possibilidade de uma LMA com sarcoma granulocítico, né, secundário a uma neoplasia mielodisplásica, tratada com a indução com 7+3 em outubro de 2021. Durante essa indução, ela apresentou, já na primeira semana da internação, síndrome de lise tumoral clínica, com importante lesão renal, porém não necessitou de hemodiálise, evoluiu com quadro de neutropenia febril, porém tratada. Depois evoluiu com quadro de uma fissura anal infectada. Ela também evoluiu com quadro de uma bartolinite. E ela conseguiu, né, fazer a retirada da traqueostomia com a redução importante das massas após a quimioterapia de indução. Ela realizou esses mielograma após a indução com 7+3, que demonstrava um percentual de 2% de blastos. Porém, ela não havia alcançado a recuperação hematológica total, né, ainda persistindo principalmente com neutropenia e trombocitopenia. E aí foi optado por realizar uma nova indução na paciente, com flag down em dezembro de 2021. Nessa internação, a paciente evoluiu com infecção flurona, né, com H3N2 e COVID, neutropenia febril muito importante, refratariedade plaquetária não imune, foi atribuída principalmente ao uso de vancomicina, e infecção fúngica foi tratada preemptivamente, né, de acordo com alterações tomográficas, né. Após a administração da nova indução com flag down, a paciente realizou novo mielograma e nova imunofenotipagem. Novo mielograma demonstrando 1% de mieloblastos e a imunofenotipagem aferindo, né, a doença residual mensurável ainda positiva. Ela também não obteve recuperação hematológica completa, e aí foi optado, em janeiro de 2022, a paciente realizar uma nova indução com um protocolo MEC. Ela, durante essa internação, ela não obteve mais recuperação hematológica completa durante aproximadamente os 2 meses, janeiro e fevereiro, ficando dependente transfusional. Foi uma internação bastante prolongada, dezembro, janeiro e fevereiro, e evoluiu com neutropenia febril, com germe multi-R, e ela realizou, né, após a nova indução, um novo mielograma que não foi representativo em termos de quantidade celular, e também uma biópsia de medula óssea. A biópsia de medula óssea, ela veio com
um quadro, né, de ausência de células neoplásicas para a amostra por esse método. E aí, off-label, né, foi levantada a possibilidade, né, de uso foi utilizado eritropoetina e eutromopaga através de uma doação para tentar melhorar as citopenias e alcançar a independência transfusional. E realmente a paciente ela alcançou, com o uso dessa terapia, a independência transfusional, possibilitando a alta hospitalar, né, que já perdurava aproximadamente 3 meses. Aí, durante esse período, ela realizou, né, um passeio terapêutico, ela referia bastante a necessidade de ir ao mar, e aí, no dia 8 de fevereiro, conseguimos ir junto com a paciente, né, para realizar esse desejo. E aí, logo depois, ela teve alta, né, alcançando a independência transfusional para casa e foi encaminhada ao TMO. Ela apresentava, né, não tinha filhos e tinha um irmão que já era idoso, haploidêntico, e aí tinha 2 possíveis doadores que seriam os sobrinhos. Porém, não foi possível porque a paciente ela apresentou recaída. E em março de 2022, né, ela apresentava já um percentual de blastos, né, de 15,5% no mielograma, presença de blastos já em sangue periférico e apresentava a imunofenotipagem compatível, né, com a recaída. E aí, então, foi optado pela judicialização da azacitidina com venetoclax, que foi negado pela Justiça. Optado, então, por realização de baixas doses de citarabina subcutânea associada à hidroxiureia. E aí ela ficou de março de 2000, desde a alta em fevereiro, né, até junho de 2022, em segmento ambulatorial, né? Sempre nas consultas observado, né, a quantidade de blastos em sangue periférico, mantendo uma citopenia, trombocitopenia sem necessidade de transfusional e a anemia controlada, né, na maioria do tempo. Porém, com o passar do tempo, né, esses blastos foram adquirindo maior quantidade, né, em porcentagem, e foram em julho, na verdade, né, piorando o quadro da paciente, e ela evoluiu em 17/7/2022 com uma hiperleucocitose, né, a hiperleucocitose associada a quadro de dispneia, acidose, insuficiência renal e lesão hepática. Ela foi internada devido ao quadro principalmente da dispneia, e aí foi conversado com a paciente sobre o prognóstico, mais uma vez, né, em conjunto com os cuidados paliativos, a paciente com a equipe, né, teve a decisão dela retornar para casa, né, receber a alta em 2 dias após essa internação. A paciente manifestava o desejo de falecer, né, fazer a passagem em casa. E ela retornou ao município de Tauá e faleceu no dia 25/7/2022. Aí eu deixo aqui essa frase que ela concedeu, né, antes de falecer, disponível aqui na entrevista da Folha, e a imagem disponível na entrevista, né, onde ela deixa a seguinte frase: meu corpo continua doente, mas a minha alma está cheia de felicidade. E aí realmente a gente vê a importância, né, de dar todo o suporte ao paciente, né, muitas vezes passando do que realmente aquilo que a gente queria, né? Confesso que foi um caso que me marcou bastante, às vezes até questionando até que ponto realmente a gente teria que ir. A gente fica se cobrando muito, né? Na época eu estudei, fui atrás de novos protocolos que poderiam ser feitos, mas realmente a gente tem que sempre, como o doutor Fernando bem falou um dia comigo, né, pelo WhatsApp, a gente tem que ser realista, né, não deixar o emocional tanto afetar a gente, né, nas nossas condutas, apesar disso ser muito difícil, né, porque a gente está lidando com doenças graves, né, com pacientes que no fundo, a gente tem um envolvimento emocional de estar em acompanhamento, né, por um tempo. Então,
ela faleceu em casa, junto do cuidado familiar, né, onde, na cidade que ela queria, da forma que ela queria, né? E deixa esse grande exemplo para a gente, né, de felicidade, alegria. Sempre era uma paciente que realmente ela trazia algo especial, né, nas consultas, no acompanhamento. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Yuri, pela excelente apresentação. Queria parabenizar os dois, tanto a Ana Vitória quanto você. Eu acho que vamos ter um tempo aí para discutir muito bem todos esses pontos que foram colocados, né? Especificamente no caso clínico, tem sido muito interessante essas discussões que a gente tem feito, porque elas não se restringem só à parte do diagnóstico especificamente e a parte acadêmica, digamos. A gente está tentando trazer uma correlação com a nossa realidade, né? Uma coisa é o que está no livro, outra coisa é o que nós vivenciamos. E com esse caso clínico que você colocou, eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro, a apresentação, né? Não é habitual você ter uma apresentação de uma leucemia mieloide aguda com adenomegalia tão volumosa, né? E aí fica uma mensagem que nos preocupa muito na época desse caso, e inicialmente acho que quando foi abordado, talvez não tenha sido muito valorizado o hemograma da paciente. Então, talvez se essa paciente chegou a fazer, inclusive, biópsia e traqueostomia, né? E até do ponto de vista evolutivo, de acesso a tratamento, a gente sabe que muitas vezes o que a gente pensa é em neoplasia, na nossa área, mais nas doenças linfoproliferativas, ou mesmo em neoplasias em tumores sólidos. Então, acho que esse caso tinha essa questão. Um outro aspecto que foi muito importante é que a gente está falando de uma leucemia muito provavelmente secundária, né? Que havia um componente aí de displasia e que esse tipo de leucemia habitualmente é mais grave, tem um prognóstico pior. Então, esse é um ponto também que a gente tem que ressaltar nesse caso. Com relação ao tratamento, eu acho que ficou muito claro a dificuldade em debelar, né, e controlar essa doença. Eu acho que no meio desse contexto, como você falou muito bem, nós discutimos muito até onde a gente podia ir nesse caso, né? Era um doente jovem, com muita vontade de viver, e que esse envolvimento, né, do médico com o paciente, essa relação médico-paciente, que eu considero inevitável, somos todos seres humanos, então faz parte do nosso aprendizado e do amadurecimento entender até onde a gente pode ir, até perante as pessoas que a gente quer bem, né? Então, eu acho que essa visão paliativista, ela nos trouxe um aspecto mais, digamos assim, que nos dá um maior conforto nas decisões que às vezes são muito duras, né? Eu costumo dizer que é muito difícil tratar, mas é muito mais difícil não tratar, porque quando a gente não decide não tratar, a gente está assumindo a nossa impotência, a gente está assumindo a nossa incapacidade de enfrentar o inimigo. Então, a oncologia como um todo, ela nos dá essa dimensão aí das nossas limitações. Então, de todo modo, eu acho que, apesar de tudo, e cada caso é um caso, né? Então, toda essa vivência que nós tivemos junto com essa paciente e dentro de todo esse cenário, eu acho que expressa muito bem quanto é difícil e o quanto é árduo, né? Nós temos condutas e eu acho que certezas não temos. Eu acho que não podemos nunca criticar. Mas nós temos a honra hoje aí de ter a participação do Dr. Eladio Vasconcelos. O Dr. Eladio é um
É um professor da faculdade, da traumatortopedia, que está nos dando a honra de participar da nossa reunião e que pediu a palavra. O senhor pode falar, doutor Eladio. Quero primeiro agradecer a tolerância de você me aceitar. Segundo, muito bem-vindo. O curso dessa doença teria sido mudado se a justiça não tivesse negado a utilização daquelas outras substâncias? Eu acho que eu posso responder, doutor Eladio. Eu acho que, na verdade, como eu comentei, eu acho que nesse caso específico, a gente, de alguma maneira, perdeu um pouco o time do tratamento. A grande questão dessas novas drogas, e aí leia-se hipometilante, venetoclax, essas drogas, elas são importantes, mas elas precisam ser usadas no momento adequado. E aí nós vivemos uma verdadeira cilada, porque esses doentes não têm acesso no momento correto, nós solicitamos, alguns conseguem obter esse medicamento no momento, digamos assim, tardio, e que muitas vezes nós não sabemos exatamente se aquilo pode ou não reverter o quadro. Então, nós vivemos essa incerteza e somos impelidos a tomar decisões pautadas em acesso ou não. Mas isso é uma grande discussão, né, da questão do acesso aos tratamentos na oncologia. Então, era necessário que houvesse uma política pública de racionalização desses tratamentos e que se tivesse, de fato, uma seleção o mais adequada possível. Eu pediria para descompartilhar a tela. Não sei quem está com uma tela do computador. Não sei se é o Yuri ou a Vitória. Obrigado, Yuri. Não sei quem foi. Então, doutor Eladio, seria essa a nossa impressão. Mas, a gente pode abrir para outros colegas. Pela tolerância e pela gentileza e pelos ensinamentos. Você é meu camaradão. Obrigado, doutor Eladio. É sempre bem-vindo, tá? Então, eu gostaria de abrir, eu gostaria de pedir que a doutora Juliana Ribeiro, fizesse um comentário sobre a citometria, sobre a imunofenotipagem, principalmente que nos norteou, Juliana, quando nós reavaliávamos, algumas vezes nós tínhamos um mielograma normal, mas o imunofenótipo estava alterado, como doença residual mensurável. Se você podia falar um pouquinho sobre isso. Olá, bom dia. Estão ouvindo? Ouvindo bem, Juliana. Então ótimo. Tá uma batida aqui, então me desculpa, mas primeiro eu queria parabenizar, eu acho que foi muito rico a colocação do Yuri, que ontem eu assisti uma apresentação sobre as mudanças, né, de classificação das LMAs, segundo a OMS, e era um monte de gene, um monte de novas entidades, né, e a gente às vezes fica muito preocupado com isso, e aqui eu senti essa valorização do ser humano, né, e eu acho que é importante demais. Queria parabenizar realmente, que foi muito rico para mim essa apresentação. Bom, em relação à citometria, né, a gente tem ali, na verdade, no diagnóstico, pelo menos não ficou evidente nenhuma anomalia de expressão de anticorpo, ou infidelidade de linhagem, ou alteração maturativa, como a Vitória falou no começo, a gente não deve ter uma célula que é 34 com 15, assim, bem pouquinho, só e fraco, nem com 16, nem com 11B, que são marcadores de células maduras. No diagnóstico não tinha isso, né? Nenhuma marcação anômala, só que não é só isso. A gente vai ver, como eu vou falar na aula de DRM, que às vezes o modo de expressão é diferente, a gente vê que está anômalo, né? Às vezes o 117 muito forte, com o 33 fraco, os dois são positivos, mas a expressão está anormal, né? É uma coisa muito sutil. Por isso que é importante, eu até já falei com o doutor Fernando, para a gente tentar ter um banco de medulas normais, para a gente ver no nosso citômetro, com os nossos marcadores, a expressão normal de cada marcador, né? Já na DRM, aí tinha uma expressão anômala de CD7,
que é o LAIP, né, o fenótipo associado à leucemia mais comum descrito há mais tempo, né, que é essa infidelidade de linhagem, né, o 7 é um antígeno T e você encontra num marcador mieloide. E aí foi isso que foi possível esclarecer a DRM, mas mesmo essa é uma estratégia de LAIP, né, que é uma das estratégias que a gente usa para LMA. A gente usa muitas estratégias, porque é difícil. Então, aquela coisa que tem muitos jeitos de fazer é porque nenhum é tão bom como é na LLA, que a gente faz, todo mundo faz mais ou menos do mesmo jeito. E aí é essa a estratégia de LAIP. Mas tem a estratégia do different for normal, que é essa que é bem sutil, que é o diferente do normal, que é aquele 117 um pouquinho mais forte, que é aquele padrão muito homogêneo e não mais espalhado do que é o normal. Então, é isso. Não sei se respondeu aí a sua pergunta, doutor Fernando. Respondeu sim, Juliano. Muito obrigado. Muito rico, e eu acho que essa ideia da gente ter um banco de imunofenótipo normal como referência é algo que a gente não pode perder, assim, de tirar do nosso radar, né? Então, nós precisamos fazer isso de verdade. Eu queria pedir que a Marília, residente do segundo ano, fizesse um comentário sobre as duas apresentações. Marília, por favor. Bom dia a todos. Queria primeiro parabenizar a Vitória e o Yuri, foram apresentações excelentes. A gente tinha trazido semana passada um pouco, né, sobre o diagnóstico dos pacientes, e hoje ela abordou melhor todo esse procedimento de como é feito de fato a imunofenotipagem, como é que é realizado o cariótipo, a importância desses exames chegarem rápido no laboratório e quanto isso pode impactar na decisão terapêutica dos pacientes. Afinal de contas, como foi exemplificado, existem até leucemias que são diagnosticadas sem mesmo ter os 20% de blastos, como coloca a OMS, né? E quanto ao caso apresentado pelo Yuri, de fato é um paciente que todos conhecemos, passou, acredito, por todos os residentes, e ela teve um grande impacto na vida de todos nós, né? Não apenas por demonstrar uma extrema resiliência, mas fica o aprendizado aí de um diagnóstico precoce. Essa paciente já foi para um hospital de emergência hematológica do estado com sintomas B, já vinha apresentando febre, não apenas esse aumento de massa, e recebeu um diagnóstico errôneo, né? Isso pode ter atrasado o diagnóstico da paciente e, de fato, ela voltou bem mais grave, necessitando até de uma traqueostomia. Então, fica sempre esses aprendizados quando a gente revisa os casos. E foi uma paciente que realmente foi, digamos, até o final, né? Aí com o apoio dos cuidados paliativos, mas ela teve acesso a todos os tratamentos disponíveis no SUS, mas infelizmente teve um desfecho negativo, mas foi uma passagem, como o Yuri falou bem tranquilo, ficou um grande aprendizado para todos nós. Nem sempre vamos tentar conseguir curar os pacientes, levar para o transplante, que de fato traz a cura na maioria das vezes, mas podemos cuidar, e isso é o mais importante, né? Então fica só o agradecimento aí para os meninos pela apresentação. Obrigado, Marília. Queria pedir, então, que o residente Hércules fizesse um comentário sobre as duas apresentações, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria elogiar a apresentação da Ana Vitória, né? Foi bastante elucidativo, principalmente acerca da questão da imunofenotipagem, uma coisa que, ao entrar na residência, nós não temos muita familiaridade, mas que, a partir do momento que vamos vendo os casos, vamos conseguindo entender um pouco, né? E achei bem elucidativo tanto a questão da diferenciação normal, né, da linhagem neutrofílica, como os marcadores associados ao diagnóstico da LMA. Quanto ao caso, realmente é um caso bastante emblemático, né? Uma paciente que, quando entramos na residência, já vinha com já um tratamento em fase avançada, né? Já com a refratariedade importante, e depois todos podemos acompanhar o manejo dos sintomas, né? As complicações hematológicas, os retornos frequentes na quimioterapia acabaram que deixaram todos os residentes próximos, e foi um caso que nos ensinou bastante sobre cuidados paliativos.
pelo menos para nós, R1, que entramos já numa fase mais avançada da doença, mas foi um caso bastante importante na nossa formação. Acredito que elucida bem aí os desafios diagnósticos, né, da doença, acredito que na fase mais inicial, e também as terapias de suporte que temos que oferecer a esses pacientes quando se esgotam as alternativas terapêuticas. Obrigado, Hércules. Eu queria fazer 2 comentários. Eu não sei se o doutor João Paulo está na sessão, eu não sei se o João Paulo é o João Paulo Vasconcelos. Se fosse, eu gostaria que ele fazer uma pergunta para ele. Por favor, se manifeste, João Paulo. Caso não seja, eu queria comentar sobre a questão da indicação. Ô, João, bom dia, coisa boa você estar aqui com a gente. Eu queria que você comentasse, João, sobre o porquê da gente não transplantar essa paciente. Doutor Fernando, uma das coisas que a gente avalia na hora de transplantar são dois pontos importantes, né? A presença da atividade da doença, a presença do doador e o performance status da paciente, né? São 3 coisas que são fundamentais na hora da indicação do transplante. E no caso, eu não me lembro muito bem de detalhes do caso, mas se eu não me engano, para ir para o transplante ela estava com doença em atividade, né? E a gente sabe que os resultados não são tão bons quando a gente transplanta os pacientes. Sempre a gente deve obter o melhor controle da doença possível antes de transplantar, para que a gente possa ter melhores resultados. Exato, João. É exatamente esse ponto aí que a gente precisava alertar, porque muitas vezes as pessoas pensam que o transplante ele pode ser uma medida salvadora, independente da condição clínica do doente. Isso não é uma verdade. E mesmo com a alternativa do transplante haploidêntico, em que você pode, um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou uma filha, podem doar, vice-versa, você precisa ter um controle da doença para que isso possa ser feito. O transplante haploidêntico, quando você tem uma compatibilidade de pelo menos 50%, aumentando a imunossupressão. Então, pós-transplante. Então, isso é o que o doutor João colocou, que é muito importante. Nós estamos chegando aí na parte final, e eu queria muito ouvir um comentário da professora Helena Pitombeira sobre as apresentações, sobre a sua visão e a sua percepção ao longo desses anos todos, sobre o tratamento da leucemia, o que é que ela acha, como é que nós estamos hoje e no seu começo. Como é que a senhora entende isso, doutora Helena? Bom dia a todos. Eu não sei se estão me ouvindo, porque infelizmente ouvindo bem. Estou no celular com o meu. Nós estamos ouvindo muito bem, doutora Helena. Mas parabéns para Ana Vitória, para o Yuri. Fernando, a leucemia mieloide aguda, que hoje em dia são várias doenças, né, que tem muito bem diagnosticada. O que a Juliana falou eu achei muito interessante, porque aos poucos a gente vai se familiarizando com isso. Hoje em dia, a leucemia mieloide aguda é outra coisa diferente do tempo que eu acompanhava. Mas tudo bem. O que eu queria dar uma palavra era para o Yuri, se você me permite. Por favor. Yuri, olha, aqui do alto dos meus 85 anos, com quase 60 de medicina. Eu acredito no médico que se envolve emocionalmente com o doente. Então, você não se queixe, você fez uma coisa linda. O que a gente tem é que ter o controle e o limite desse envolvimento e dessa emoção, porque senão tira a clareza da sua mente para você usar os seus conhecimentos. Agora, o envolvimento emocional é uma das coisas que faz bem para o doente. Ele sente que você está junto. Então, eu me emocionei com as suas palavras. Você é jovem e dos jovens, a gente, em geral, acha que eles são mais, eu diria assim, mais secos, mas não é verdade. E eu antevejo para você o futuro, um futuro não que seja médico, mas assim de uma pessoa sensível
e competente e que vai agradar e fazer muito bem aos seus doentes. Então, quando o Fernando diz que tem que... A emoção... O Fernando é um dos que se envolve emocionalmente com o doente, fica feliz com o doente, triste com o doente. Isso é uma coisa linda, é uma coisa linda. Agora, outra coisa, como o Eládio falou, eu fiquei muito contrariada quando o Fernando falou que foi negado aquela medicação que foi judicializada. Isso dói na gente. Pode até ser que aquela medicação não fizesse efeito nenhum, não fosse mudar o ritmo, mas ela estava nos seus planos de tratar o doente. Então, o que me conforta, assim, no fundo mesmo, é que ela estava feliz, né? Ela aceitou tudo que foi feito, ela entendeu e partiu. Mas é uma coisa que eu acho que a gente aprende tanto, estuda. Olha, nessa minha idade eu continuo estudando, continuo querendo aprender. E você não ter uma ajuda para usar tudo aquilo que você aprendeu, isso é um pouco triste. Mas eu estou muito feliz, Vitória, meus parabéns. Uma aula muito bem dada. E parabéns, Yuri, parabéns pela sua emoção. É triste a pessoa perder a capacidade de se emocionar, isso não é bom. E muito bonito da sua parte. Obrigado, Fernanda, eu queria muito dizer isso. Muito obrigado. Os seus comentários são muito ricos e muito importantes para nós todos, porque, de alguma forma, a senhora acompanhou todo esse processo. Nós estamos chegando ao final dessa sessão extraordinariamente interessante, e eu queria deixar uma mensagem para os internos e residentes de clínica que estão aqui, os médicos em geral, mas principalmente vocês. Nunca deixem de examinar o doente e olhar o hemograma. O hemograma ele nos diz coisas que muitas vezes nos ajudam a tomar decisões e ao nosso raciocínio diagnóstico. Então, eu acho que essa mensagem precisa ser passada. E um outro ponto é que a compreensão do paliativismo e desse envolvimento da relação médico-paciente, ela é um processo que envolve amadurecimento, que envolve conhecimento, acima de tudo, porque a gente só pode balizar esse envolvimento e essas ações pautadas no nosso conhecimento técnico, e aí transformar isso em ações humanas, né? Então, eu queria muito parabenizar a Vitória e ao Yuri. Eu tenho muito orgulho de ter vocês como residentes e todos vocês, tá? Eu acho que nós estamos numa sequência de formação de pessoas tecnicamente e com um aspecto humano, e como bem disse a doutora Helena, vocês têm um futuro brilhante na carreira de vocês. Então, muito obrigado e um bom resto de semana para todos. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Obrigado, viu, doutora Helena, pelas palavras, né? Eu queria só com um comentário antes, doutor, que a gente realmente, na hematologia, é bem difícil, né? A gente, às vezes, lida com muita doença, muita pressão, então, assim, acho que o primeiro ano é bem pesado para a gente, em termos de como conciliar, ver tanta notícia triste, né? E aí, quando a gente realmente entende assim, a nossa missão, né, o que a gente pode fazer, né, que às vezes é muito além da doença, de tratar a doença e realmente olhar esse outro lado, a gente vê que a gente pode fazer diferença em muitas coisas que às vezes são pequenas. É um sorriso, realmente, tratar bem o paciente, acolher, né, isso às vezes faz muito além do que apenas a nossa parte técnica, né? Então é isso, que eu espero que esse caso, assim, para mim ficou marcado, mas todo mundo eu sei que também está guardado, né, de maneira especial, né, essa relação com essa paciente. Até mais, gente. Bom dia. Parabéns, Yuri. Parabéns. Deus te concede. Amém. Tchau, doutora. Até mais. Tchau.